A minha experiência, né, como mãe, assim, foi de várias fases, né, do laudo, daquele momento do impacto, mas eu nunca, quando teve essa descoberta, né, esse processo para o laudo, nunca, quando eu recebi o diagnóstico, nunca senti esse, acabou, mas para mim não tinha acabado nada. Era um caminho que eu ia ter que caminhar com ele. Porque quando eu falo desse processo, ele não é fácil, ele é difícil, ele é árduo, porque você fica se questionando às vezes, será que eu vou conseguir? Será que ele vai conseguir? Porque tudo depende da gente, é da família. Se a família não for ali o apoio, não vai. Não é o outro que vai fazer, é a gente que vai fazer por ele, entendeu? Vai dar o suporte que ele precisa. Então, desde o início eu sempre... Meu marido fala que eu sou brava, é porque se eu quero algo, eu vou e eu luto por aquilo que eu acredito. E eu sempre acredito que ele vai se tornar um rapaz responsável, que ele vai conseguir fazer a faculdade dele, que ele vai estudar, que ele vai trabalhar, que ele vai ter uma vida como qualquer outra pessoa. Mas eu entendo que ele tem as particularidades dele. O professor fala da jornada dele, eu vejo muito no meu filho esse processo, que ele está se conhecendo. Hoje ele se conhece, ele sabe que eu sou autista, ele sabe que ele tem as particularidades dele. O hiperfoco dele é desenho, ele adora desenhar, recortar. E ele, mãe, a senhora me ajuda? Ele desenha, eu ajudo a cortar, e a gente plastifica aquele desenho. Eu acho muito interessante isso, que ele desenha, ele manda recortar, e ele, sabe, usa aquilo na escola, aquilo é o hiperfoco, que ajuda ele a estar ali naquele ambiente. Ele tem muita dificuldade, assim, de estar na escola. Então aquilo ajuda ele, tranquiliza, então ele consegue manter e seguir aquela rotina. Para ele é uma rotina, ter todo aquele ritual. Ele vai acordar, ele vai fazer o desenho dele, eu vou recortar, vou plastificar, ele vai levar para a escola, leva sempre um brinquedo. Independente de qualquer brinquedo, ele escolhe, selecionado, eu vou levar esse aqui. Então ele leva, o professor uma vez, ele traz o brinquedo, por favor. Deixa ele levar o brinquedo dele. Converse com ele, Manuel, vamos fazer a atividade agora, deixa seu brinquedo aqui, depois você brinca. E ele, ok, ele entende. É conversa, é dialogar. Porque ele consegue ter uma comunicação, então ele consegue consegue alinhar com o que está acontecendo naquele momento. Então hoje ele está em sala, bem... conseguindo acompanhar para minha vitória, porque eu passei um período, 2 anos em sala de aula com meu filho, porque meu filho não ficava na escola. Você sair, deixar, mãezinha, ele não tá, tem que pegar. E para ele não ficar saindo, eu posso ficar na escola? Pode, eu ficava na sala de aula com ele, até ele conseguir se adaptar àquele momento. E tudo é um processo. Você não pode mais ficar, vamos seguir um mediador. O processo do mediador é outra situação. Ele não conseguia ter contato, conseguisse confiança, então foi outra situação. Quando foi passando o tempo, existem pessoas que têm um dom. Quando chegou a mediação do meu filho, foi algo assim de Deus, se conectou. Há uma semana, eu digo assim, acho que foi na terceira série, foi algo, eu não sei nem como explicar, mas ele sentiu uma leveza, uma tranquilidade, e quando deixei ele na escola, ele pegou, e aí, tudo bem, meu filho? Aí ele, tá tudo bem. E foi, não ficou a aula todinha, ele falou, nossa, Manuel, porque ele conseguiu, ele teve essa confiança na outra pessoa, e ela foi um anjo, ela fazia de tudo para ajudar ele, acompanhava, tanto que quando separaram, que existe um período, né, de um mediador com a criança, ele sofreu muito, porque ele achava que ela me abandonou.
Então eu tive que explicar para ele que não foi abandono, foi o processo, eu tinha que mudar, mas foi difícil. E o ruim dessa adaptação na escola é que quando ele começa com uma pessoa, ele cria um vínculo. E quando se separa, existe toda uma situação que ele vai ter que, de novo, uma nova adaptação, um novo começo. E é doído, e a gente fica em desespero, porque ele regride. Ele estava no leve, da última vez que foi na costura ele passou por moderado, então já mudou, porque já foi uma nova fase. O médico falou, olha, ele está com 12 anos, já é um novo pensamento, já é um novo mundo para ele, porque ele está se conhecendo, ele está se vendo já um rapaz, e às vezes, mãe, eu vou ter barba? Eu vou ter bigode? Eu falei, filho, vai, mas não agora, é um processo. E ele fica sempre se perguntando, né? Como é que vai ser? Eu falei, meu filho, mas calma que vai dar tudo. E o pai dele não é assim de conversar. Eu já converso muito, já estigo, e ele não conversa tanto. Assim, essa dificuldade de ter comunicação. E eu fico xingando, né? E aí, tudo bem? Como é que você tá? E às vezes, do nada, ele, mãe, eu vou crescer, né? Eu falei assim, vai. Ele, mede aqui, eu já cresci. Aí eu corrigi ele, eu vou ficar adulto. Eu falei assim, vai. Aí ele, eu vou sair, né? Eu falei assim, aí você já tá querendo tirar. Eu falei assim, ai meu filho, mas não é agora. E ele, tá bom. Mas eu ver ele hoje assim, falando poucas coisas, mas dialogando, pra mim, gente, é uma vitória, eu não sei, nem imagino. Porque eu vi meu filho chorava em crise, no chão, e eu não saía, eu não tinha vida. Eu não saía para aniversário, eu não ia para canto nenhum. Porque ele tinha crise, ele chorava, era desesperador você tentar controlar e você não saber. Mas Deus era tão bom, foi tão bom e é tão bom, que sempre colocou pessoas boas no nosso caminho. Fono, psicólogas que deram assim abrir nossa mente, sabe? Assim, não, vai dar certo, vamos devagarzinho. Ele tinha muita facilidade com barulho, ainda tem, não tem tanto, porque eu sempre incentivava um pouquinho volume, aumentava um pouquinho, aí ele usa abafador nos primeiros momentos, depois ele vai tirando, aí ele vai conseguindo adequar com aquele ambiente. E questão também de... A Colarinha tem muito, porque ele repete muito, então ele não tem uma comunicação ativa, é pouca a comunicação tipo, do dia a dia, tipo conversar, tudo bem, ele é muito falas repetitivas. Então a gente está trabalhando isso com ele, né, porque ele já está com 12 anos, aí às vezes o coleguinha não entende, aí ele, mãe, que ele não consegue me entender, ele não está me ouvindo. Eu falei assim, calma, é porque é o assunto que ele não está entendendo, mas perguntando se ele conhece, né, aquele filme, aquele desenho, aquele videogame, aí ele fica impaciente porque a pessoa não consegue entender o que ele está querendo ser compreendido. Ele quer ser compreendido, mas é difícil ser compreendido. Então, assim, esse processo hoje, para hoje, gente, é vitória, e isso é 100% a família. Porque eu tenho experiência como mediador e o que eu vejo, o que eu já vi, é muito triste. Porque você vê, de fato, tem muita criança que não tem apoio da família. É como se a escola fosse assim, um depósito. Deixa a criança lá e pronto, se vira. E, tipo, não tem apoio, a família não dá aquele suporte. A criança ela passa por um processo que ela precisa ser ouvida. E ela precisa ser vista. Se ela está chorando, se ela está tendo uma crise, é porque algo está acontecendo e ela precisa de ajuda. O meu filho toma remédio. Devido à ansiedade, ele é muito ansioso. Ele é muito, excesso de ansiedade muito alto. Então, é necessário tomar para controlar assim, a ansiedade dele, né? Mas assim, a gente tenta levar uma vida normal, mas sim ter uma rotina do dia dele, ele sabe para onde que ele vai, ele sabe o caminho. Quando a gente muda alguma coisa, ele para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer? Entendeu? Eu sempre questiono quando muda alguma coisa. Mas hoje eu vejo assim que eu estou fazendo um bom trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou vendo que ele está evoluindo. E eu sou chata, porque eu pego no pé do professor, eu pego no pé do mediador. E aí, o que ele está fazendo? Não, tem que ver. Se ele conseguir fazer, vamos tentar melhorar aqui. Eu sempre
fico ali, entendeu? E eu queria tanto que muito pai, que as mães pudessem ter essa visão, sabe? Esse olhar também diferente. Fica em cima. Às vezes desacredita. Ai, meu filho não vai conseguir. Ele não vai fazer isso. Ele vai, gente. O depende de você querer. Você querer fazer e lutar por aquilo dar certo, entendeu? Então, assim, pra mim é só gratidão. E eu entrei nesse caminho muito assim por causa dele. Eu acho que eu posso fazer a diferença muito mais. E assim, como mediador, eu sou mediador de uma questão verbal, e eu já vivenciei muitas situações com ele, de crises. E hoje, ele é outra criança, uma criança diferente. Se eu fico imaginando, meu Deus, como que ele evoluiu. E eu faço parte desse processo, porque eu estou crescendo com ele, entendeu? A gente está evoluindo junto. Então, para mim, assim, meu sentimento é de gratidão, gente, é isso. E dizer que não é doença, como eu sou diferente, você é diferente, todo mundo aqui é diferente. Cada um com a sua particularidade. E todo mundo aqui tem habilidade. E é isso.